O milionário descobre um segredo chocante na fazenda após encontrar meninos mendigos. A chuva caía impiedosamente, transformando as ruas em pequenos rios insípidos. Ricardo, o milionário com o coração mais gelado do que qualquer iceberg, decidiu sair de seu palácio de vidro e aço. Curioso e entediado, ele se dirigiu a uma fazenda abandonada nos subúrbios. Havia algo de intrigante naquele lugar decadente que estava completamente fora de seu mundo de luxo. Cair na rotina de reuniões e negócios não o preenchia como antes. Mas o que ele encontrou naquela fazenda era algo que ele nunca poderia imaginar. Enquanto caminhava pelo campo alagado, a neblina envolvia a paisagem como um manto sombrio. O vento uivava entre as árvores nuas e a sensação de abandono era palpável. Um velho celeiro imperfeito e curvado pelo tempo chamou sua atenção. Ricardo, emaranhado em seus próprios pensamentos, se aproximou. Ao entrar, um choque o atingiu. Não estava sozinho. 2 meninos, Miguel e Lucas, se encostavam em um canto escuro do celeiro. O olhar deles era de medo e desconfiança, mas havia também uma centelha de esperança. O chão estava coberto de palha e o ar cheirava a mofo e umidade. Miguel, com os olhos grandes e tristes, e Lucas, um pouco mais novo, tremiam sob o impacto do frio. Ricardo, em meio ao conforto de uma vida de milionário, nunca havia sentido o aperto no peito que aqueles meninos viviam a cada dia. Sem pensar, ele tirou seu casaco e se aproximou. "Vocês estão bem?" perguntou, a voz quase rudimentar em meio ao seu desprezo habitual pelos outros. Os meninos olharam para ele como se ele fosse um fantasma. Então, Ricardo ofereceu um cobertor. Um gesto simples, mas que iluminou o rosto de Lucas. A conexão foi instantânea. Daquele momento, o milionário se viu respirando a bor deles. "Precisamos sair daqui. É perigoso", murmurou Miguel, olhando por cima do ombro. Ricardo franziu a testa, intrigado. O que aquelas crianças sabiam que ele não sabia? Ao ouvir isso, um calafrio percorreu sua espinha. As histórias que sua família contava sobre a trajetória do sucesso sempre omitiram a dureza da vida de muitos. Ele começou a entender que, apesar de sua fortuna, havia algo terrivelmente errado no que considerava sucesso. "Aqui não é o lugar mais seguro", disse Lucas, enquanto segurava algo em sua mão, um objeto opaco envolto em um pedaço de pano. Ricardo sentiu uma mistura de curiosidade e temor. O que aqueles meninos estavam escondendo? Poderia isso expor verdade sobre a fortuna que herdara? O passado de sua família, repleto de segredos, lhe parecia mais ameaçador do que nunca. "Eu sei de coisas que podem mudar tudo", Lucas acrescentou, com a voz trêmula. O olhar de Ricardo se fixou no menino. A tensão no ar era palpável, como se a chuva lá fora representasse um turbilhão de verdades ainda não reveladas. Tanta vulnerabilidade, com peso tão grande. O que? Mas esses meninos sabiam? E como isso poderia impactar sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva continuava a tamborilar no telhado do celeiro, Ricardo fixava seu olhar em Lucas, que segurava aquele objeto em um pano. O coração do milionário batia rápido. O que poderia ser tão importante? "E que você quer dizer com mudar tudo?" A voz de Ricardo tremia levemente.
Uma sensação estranha de expectativa misturada ao medo. Lucas, com os olhos arregalados, hesitou. Ele parecia calcular as palavras. Se nós formos encontrados, eles vão nos levar de volta. Ele apertou o objeto com tanta força que os dedos dele estavam brancos. Miguel olhou para o irmão, profundamente preocupado. Ricardo sentiu o clima mudar. Um peso no ar que fez a respiração ficar difícil. O calor humano que havia começado a formar entre eles, parecendo tão palpável, agora se tornava sufocante. "Quem vai levar vocês de volta?" perguntou Ricardo, tentando manter a calma. Mas dentro dele, uma tempestade se formava. Ele não queria saber, mas não conseguia ignorar. Essas crianças estavam fugindo de algo, e provavelmente ele também estava. É importante, mas há algo ainda mais importante, sussurrou Lucas dando um passo à frente. "Eu sei quem você é! Você é Ricardo Silva, o herdeiro da fortuna da família!" As palavras dele cortaram o ar como facas. Por um instante, Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Como aqueles meninos sabiam seu nome? "E o que isso tem a ver com vocês?" ele questionou, seus olhos se estreitando em desconfiança. Miguel se agachou um pouco mais, como se tentasse se esconder. "Na sombra. Você não entende. Sua família, seu pai, ele..." Lucas hesitou, engolindo em seco. "Ele fez algo terrível. Algo que pode afetar a sua vida todo dia." O milionário recuou, forçando um riso nervoso. "O que você está insinuando?" Mas em sua mente, uma chispa de dúvida acendeu. O que seu pai poderia ter feito? Ele sempre soubera que sua herança tinha sombras. Mas o que aqueles meninos estavam sugerindo soava sombrio demais. Miguel, sempre ao lado, olhou para Ricardo com um misto de compaixão e medo. Você tem que saber a verdade." Ricardo saltou para a frente, perdendo a paciência. "Chega, diga logo, o que você sabe?" Ele não queria acreditar, mas a maneira como as palavras saíam da boca de Lucas lhe dava um nó na barriga. A fazenda é onde tudo começou. É o lugar onde ele... Antes que Lucas pudesse terminar, um barulho estrondoso cortou a escuridão. A porta do celeiro se abriu com um baque ensurdecedor, revelando uma figura imponente, envolta em uma capa escura. A presença era quase palpável, um vazio que sugava luz ao redor. A sombra se aproximou, e Ricardo sentiu seu coração disparar. "Eu sabia que vocês estavam aqui." A voz era profunda, grave, um eco da própria noite. "É uma armadilha!" gritou Miguel, puxando Lucas para trás, mas já era tarde. O homem avançou, revelando um rosto que Ricardo reconhecia, um ex-associado de seu pai, alguém que sempre fora mencionado nas histórias sussurradas entre os adultos. Antes que Ricardo pudesse processar a cena, o homem tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa, com uma fechadura imponente. "O seu legado está aqui dentro, e precisam saber o que realmente aconteceu. Vocês dois, vamos com calma. Precisam saber a verdade sobre a família." Ricardo ficou paralisado. A verdade? O que mais poderia Hydra revelar? A chuva agora parecia um lamento, um choro da natureza que parecia saber mais do que ele. Por que tudo isso estava acontecendo? E o que havia dentro daquela caixa? O peso do apego à sua herança se tornava rapidamente um fardo insuportável. "Se eu abrir essa caixa, vai mudar tudo, não vai?" ele perguntou, sem saber ao certo por que se sentia tão atraído por aquela possibilidade. E nesse instante, enquanto os olhares inocentes das crianças se alternavam com a determinação do homem, Ricardo percebeu que estava prestes a despedaçar o mundo que conhecia. E por um instante aterrorizante, ele desejou que essa verdade permanecesse enterrada. Enquanto a névoa parecida com um manto pesado cercava o celeiro, Ricardo olhava com atenção para a caixa que o homem de capa negra segurava. O assombro tomava conta dele. O que aquela caixa trancada poderia esconder? Sentiu a adrenalina subir, pulando seus batimentos cardíacos. "O que há dentro dela?" ele perguntou, quase sem fôlego. O homem se aproximou, os olhos fixos em Ricardo. "Sua vida,
Seu passado. É hora de desistir das mentiras. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Miguel e Lucas observavam, pequenos e assustados, em um canto escuro. Eu não quero saber, ok? Ricardo tentou se afastar, mas algo o segurava, um medo crescente. E se o que ele descobrisse mudasse tudo? Seja o que for, faça isso longe deles. Ele gesticulou para os meninos, mas o homem não arredou o pé. Eles precisam saber. Você precisa saber. A voz dele era como um trovão. A verdade sobre seu pai e a fortuna da sua família não é o que você imagina. Um frio percorreu a espinha de Ricardo e o medo ameaçou consumir os poucos sorrisos que lhe restavam. A mensagem da caixa se tornava clara. Segredos que poderiam arruinar e transformar tudo ao seu redor. O que meu pai fez? Ele perguntou, sua voz agora sombria. Lucas, começando a entender a gravidade da situação, apertou a mão de Miguel com força. Ele não pode ter feito isso, murmurou. Miguel, com os olhos brilhando, olhou para Ricardo. A caixa é sobre nós, sobre nossos pais. A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo estava longe de compreender, mas algo não estava certo. O homem estendeu a caixa lentamente, fazendo um gesto quase carinhoso. A resposta está aqui. Abrir esta caixa pode libertar você ou o destruir totalmente. Repentinamente, a pressão no ambiente aumentou. A porta do celeiro bateu com um estrondo e sombras começaram a invadir o espaço com vozes distantes chamando: "Precisamos ir, agora!" gritou Miguel, puxando Lucas para trás. A realidade se tornava caótica. O tempo parecia parar enquanto a caixa brilhava, absorvendo toda a luz ao seu redor. Mas antes que Ricardo pudesse decidir, um grito ecoou do lado de fora. Alguém estava vindo. E não era qualquer um. Era sua mãe. Ele a reconheceu instantaneamente pela voz, uma falha em meio ao barulho ensurdecedor da tempestade. "Ricardo, onde você está?" A voz tornava-se mais próxima. A confusão tomou conta dele. O que ela está fazendo aqui? Ele nunca a imaginou em um lugar como aquele. O vínculo entre eles era quebrado pela revelação de tudo que poderia estar escondido, desmoronando a linha entre o amor e a verdade. Não consigo, ele murmurou, enquanto a ansiedade lhe subia pela garganta. O homem capa negra o interrompeu. Você precisa abrir a caixa antes que ela chegue. O olhar tenso fez Ricardo hesitar. Ele queria entender. Mas e os meninos? E sua mãe? O vento uivava e uma perdição de sentimentos se misturou à chuva. O que essa caixa traria? Dor ou a verdade finalmente exposta? Ele largou a caixa, sentindo o peso das decisões e dos desencontros. Ricardo se virou. Lucas, Miguel, o que vocês estão escondendo? A voz dele penetrava como um grito em busca de respostas. O que isso tem a ver comigo? Miguel baixou a cabeça e Lucas, com lágrimas nos olhos, se adiantou. Você é parte disso, parte do legado. Sua mãe sabe, sempre soube. E antes que pudesse processar, o barulho da porta se abriu com toda a força da tempestade, revelando a figura da mãe de Ricardo. A mulher que sempre fora sua proteção, mas que agora parecia uma sombra de seu passado. O coração dele disparou, e nesse momento, a tempestade não era mais apenas lá fora, era dentro dele. Ele se preparou para encarar essa nova verdade, uma verdade que mudaria tudo, para sempre. O que mais poderia estar escondido nas profundezas daquela caixa? A pergunta ecoou, enquanto as portas de seu mundo se abriam para um abismo de revelações. Enquanto a névoa pairava ao redor do celeiro, Ricardo fixava seu olhar na figura familiar que emergia da tempestade. Sua mãe, a mulher que ele sempre conheceu como uma rocha inabalável, agora parecia uma sombra de sua antiga força. "Ricardo, onde você está?" A urgência na voz dela cortou o ar como uma lâmina.
Instintivamente ele se virou, o coração acelerado. Mãe! Ele sentiu um nó na garganta. Como ela havia chegado até ali? O homem de capa negra olhou para ela. Um brilho de reconhecimento em seus olhos escuros. A tensão na atmosfera se tornou palpável, como se a tempestade ao redor estivesse agora dentro daquele pequeno espaço. Você não deveria estar aqui! Ricardo gritou, num tom de alerta que ecoou no celeiro. Mas sua mãe permaneceu firme, os olhos cheios de uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Eu vim para te proteger, meu filho. Ela avançou, mas ao ver os meninos, hesitou. Quem são essas crianças? Eles são... Começou a explicar, mas o homem a interrompeu. Eles sabem mais do que você imagina, dona. É sobre a família e o que você deixou escondido. A voz dele ressoava, como um trovão que atrai mais tempestade. Ricardo olhou para os meninos, que estavam com medo, agarrando-se um ao outro. O que você quer dizer? Sua voz estava rachada. Ele olhou para Lucas e Miguel, esperando uma resposta, mas os meninos apenas pareciam mais perdidos. Ricardo, por favor, sua mãe implorou, seus olhos enfrentando os dele com uma intensidade que o desarmava. Eu preciso que você me escute. Não há tempo para discussões. Mas o que ela estava prestes a revelar, o peso de suas palavras pairava. Então o homem avançou com a caixa. É hora de você saber a verdade. Ela sabe. Sua mãe sabe. Algo dentro de Ricardo começou a se despedaçar. Ele nunca imaginou que sua mãe poderia estar envolvida em algo tão sombrio. O que você escondeu de mim? Ele disse, a voz tremendo com dor e confusão. Ricardo, não é assim. Sua mãe tentou, mas o peso da urgência tornava-se insuportável. Todos nós temos segredos. Mas antes que pudesse terminar, a porta do celeiro se abriu novamente, abruptamente. Uma rajada de vento entrou, quase apagando a luz fraca ao seu redor. E então aconteceu. Uma figura alta, robusta adentrou. Vários homens atrás dele. Eram com roupas escuras, com olhares duros. Todos aqui parem! Um dos homens gritou. Estamos aqui para levar as crianças de volta. O medo congelou Ricardo. O que eles queriam com Lucas e Miguel? Vocês não têm o direito! Ricardo gritou, enquanto o próprio coração parecia querer escapar. A realidade da cena começou a se desenrolar e a tensão crescia, sombria e pesada. Tudo parecia um pesadelo. O que está acontecendo? Miguel, agora pálido, olhou para Ricardo, a coragem esgotando-se. Eles nos querem por causa dos nossos pais. Eles sabem de tudo. A revelação caiu como um raio. O que os meninos estavam envolvidos? A verdade. A mãe de Ricardo se aproximou, mas os homens a deteram. Você não pode protegê-los. Um deles gritou. O homem de capa negra observava tudo com um sorriso sutil, como se estivesse esperando por esse momento. Os meninos são parte disso, Ricardo. Ela gritou, o desespero na voz, misturando-se com a batida da chuva. Você precisa entender. Não é só sua história, é a nossa. O mundo de certeza de Ricardo desmoronou. O que ela estava dizendo? O que havia sido enterrado por tanto tempo? Quando a caixa caiu ao chão com um estrondo, tudo ficou paralisado por um único momento. O ruído do impacto ressoou como um sinal de alerta. O que quer que estivesse lá dentro poderia mudar. Tudo, e não só para ele. Mas, antes que pudesse sequer ponderar, um dos homens agarrou Miguel pelo braço. Venha! Ele gritou, enquanto Lucas fazia uma tentativa desesperada de escapar. O caos explodiu, mas o tempo parecia arrastar, as palavras não ditas e as verdades não reveladas pesando no ar como uma sombra. Ricardo percebeu que havia mais em jogo do que apenas seu legado ou a herança da família. Havia vidas em risco. Mãe, o que você sabe? Ele gritou, enquanto os meninos se debatiam. E naquele momento, algo dentro de Ricardo quebrou. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, mas aqui, dentro do celeiro,
Uma nova batalha estava prestes a começar. Ele olhou para a caixa caída, para a mãe dele. Então, viu as crianças em luta. Nada era claro, mas ele sabia que a resposta estava ali. E abrir a caixa poderia ser a única maneira de libertar todos, ou talvez congelá-los para sempre em novos padrões de dor e tristeza. Era um dilema que deixava seu estômago revirado, e enquanto as sombras se lançavam sobre eles, ele percebeu que as revelações estavam apenas começando, e a verdade, quando finalmente exposta, poderia ser a maior tempestade de todas. A tensão pairava no ar, e Ricardo podia sentir seu coração pulsar forte. Estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas o caos do momento espalhava um gelado pela sua espinha. Os homens de roupa escura estavam se aproximando e as palavras da mãe dele ecoavam em sua mente. Você precisa entender, não é só sua história, é a nossa. Dentro dele, um conflito se formava, misturando medo e determinação. Deixe os meninos em paz, Ricardo gritou, avançando, os punhos cerrados. Eles não têm nada a ver com a história da minha família. As sombras na sala pareciam se contorcer, como se tivessem vida própria. Um dos homens, o que segurava Miguel, olhou para Ricardo com desprezo. Você não entende. Eles estão envolvidos porque seus pais foram os verdadeiros responsáveis. E agora é a hora de acertar as contas. As palavras cortaram o ar, pesadas e implacáveis. A pressão aumentava. Ricardo ouviu um grito. Era Lucas. Ricardo, não! Mas foi rápido demais. Quando ele virou a cabeça, um dos homens, uma figura imponente, já havia arrastado Miguel para fora do celeiro. Os olhos de Miguel estavam cheios de desespero. Não! Solta ele! Gritou Ricardo, sem pensar. A ansiedade fez seu corpo tremer. O homem olhou para trás, um sorriso frio nos lábios. É a sua herança, menino. Vamos levá-los. E você? Bem, você não vai querer estar aqui quando a verdade sair à luz. Os outros homens começaram a progredir. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. A caixa no chão parecia pulsar com um novo significado. Mãe, diz a verdade, o que está acontecendo? Sua voz estava quase implorando. Ele precisava saber. Ali, de repente, algo inesperado passou pela sua mente. O homem de capa negra, ainda em pé, observava a cena com um olhar triste. Você não entende. Este não é só um legado que você herdou, Ricardo. É mais profundo do que isso. Enquanto falava, ele deu um passo à frente, o olhar fixo na caixa. Você não pode abrir isso, gritou a mãe, uma ordem desesperada. Mas Ricardo já estava em um estado de frenesi. A adrenalina sobrepassava tudo. Por que não? O que você escondeu? E então, o momento de fúria e desespero. Ricardo pegou a caixa. Era como se o mundo ao seu redor se tornasse um borrão. Os homens começaram a avançar, e o tempo parecia parar. Ele então bateu a caixa no chão em um movimento abrupto. Foi um impacto devastador. A caixa se abriu com um estalo e um brilho ofuscante surgiu de dentro. Todos pararam. Um ruído intenso explodiu no celeiro, e as paredes ao redor pareciam vibrar. Uma luz azulada iluminou os rostos perplexos de todos. E quando a poeira se assentou, algo inimaginável surgiu de dentro da caixa. Uma foto antiga. Não! Exclamou a mãe. Mãos ao rosto, horror estampado. Isso não pode ser. Ela estava pálida, quase um espectro de quem costumava ser. A imagem mostrava uma cena em preto e branco, cheia de rostos conhecidos, mas algo estava errado. Ricardo se aproximou, o coração na garganta. E então a revelação. Na foto, um dos homens que estava ali, um ex-associado de seu pai, estava abraçado a uma mulher que parecia a mãe dele. A cena era íntima, cúmplice. O tipo de familiaridade que só poderia vir de algo profundo, algo oculto. Você teve um caso com ele? Ricardo balbuciou, a voz embargada. O choque era palpável. Isso é impossível. Ele mal podia acreditar. Ricardo, não. Escute, eu posso explicar.
Sua mão estava desesperada, mas o estado de choque dele era muito forte. O homem de capa negra se aproximou, sua voz quente, confiável, mas carregada de dor. A verdade está exposta agora. Seu mundo foi construído sobre mentiras. Os homens ao redor começaram a circular, as sombras se movendo sinistramente. Vocês não têm ideia do que estão começando. Um deles gritou, e então, com a tempestade rugindo lá fora, a verdade estava prestes a se revelar. Ricardo ficou paralisado, o caos ao redor desaparecendo em sua mente turva. O que essa nova realidade significava para ele e os meninos? A batalha para descobrir a verdadeira herança de sua família tinha começado. Ele olhou para a mãe, os olhos dela cheios de lágrimas. Não há como escapar agora, Ricardo. A tempestade apenas começou. E enquanto todos olhavam em silêncio aterrorizado, uma nova verdade pesada pairava no ar. E nada jamais seria o mesmo novamente. O silêncio se espalhou pela sala. A tensão estava tão alta que era quase palpável. A caixa brilhava no chão, revelando segredos que Ricardo nunca quis ouvir. Ele olhou para a mãe, esperando uma explicação. Mas antes que ela pudesse responder, o homem de capa negra deu um passo à frente. Ricardo, eu sei que você está confuso, mas a verdade precisa vir à tona. Ele disse com uma voz pesada, quase cansada. Todos vocês estão envolvidos em algo maior do que imaginam. Ricardo franziu a testa. Maior? O que você está dizendo? Um nó se formou em sua garganta ao olhar para os meninos, Miguel e Lucas, que estavam paralisados, com os olhos arregalados. E então, em um movimento brusco, o homem de capa negra agarrou a caixa e a ergueu alta. Você não entende, Ricardo. A verdade sobre sua herança não é apenas sobre dinheiro e prestígio. É sobre vidas que foram destruídas. Este lugar está repleto de sombras. Os homens de roupas escuras começaram a avançar novamente, mas Ricardo não se importava. O que estava prestes a ser revelado parecia mais importante do que tudo. O que há na caixa? Ele perguntou, a voz abafada. O homem olhou para a foto dentro e, em vez de responder, disse: o seu pai não era quem você pensava. Essa foto é só o começo. Ele havia feito um pacto. Um pacto que custou a vida de pessoas inocentes. Aqueles que estão vindo ali fora sabem disso. Eles também estão atrás de você, porque são parte dessa história. Ricardo não conseguia processar as palavras. Sua mente estava em um turbilhão. Como assim? O que você quer dizer com pacto? E naquele momento, algo gritou dentro de Ricardo. Uma memória esquecida. Uma noite em que ele viu seu pai em uma discussão com homens como aqueles que estavam agora ameaçando suas vidas. Ele sempre achou que era apenas um negócio. Agora, a realidade se mostrava muito mais sombria. Se não abrirmos essa caixa, se não confrontarmos quem realmente somos, acabaremos destruídos. O homem de capa negra pressionou. Ele parecia genuinamente preocupado. A tempestade que você vê lá fora não é nada comparada ao que está prestes a acontecer. Basta! Gritou a mãe. Isso não pode estar acontecendo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ricardo, eu te imploro. Não ouça. Volte para casa. Mas ele não podia. A curiosidade e a necessidade de entender eram muito mais fortes. Ele olhou para a foto, sentindo a gravidade da nova realidade. O que você está escondendo, mãe? A pressão aumentou na sala. E então, de repente, uma explosão. Uma das janelas do celeiro estourou, fazendo o vidro voar em todas as direções. Ricardo se virou para ver vários outros homens, todos vestidos de forma semelhante, entrando em massa. Capturem as crianças! Um deles gritou. Um grito cortou o ar. Era Lucas. Ricardo, não! Eles vão nos levar! As palavras do menino ecoaram enquanto todos se moviam freneticamente. Ricardo pegou a mão de Miguel. Não!
Eu não vou deixar isso acontecer. Mas a gravidade da situação parecia muito maior do que eles. De repente, a mãe, Ricardo, caiu de joelhos. Não, não leva eles, não os dois, ela implorou. O olhar dela era de desespero, e a expressão no rosto dela tinha mudado. Havia algo diferente. Uma nova emoção pululava ali, uma culpa intimidadora. Você não pode levá-los, Ricardo gritou. Mas enquanto ele se preparava para lutar, o homem de capa negra fez um gesto. A verdade deve vir à luz. Essa é a única maneira de romper a maldição. Você não pode fugir do que está predestinado. As palavras ecoavam e raspavam sua alma. Uma maldição? O que mais seus pais tinham escondido? Ricardo percebeu que a tempestade dentro da casa não era nada comparada ao que estava por vir. Ele olhou para a caixa novamente, lembrando do brilho que viu antes. Se a verdade está dentro dessa caixa, eu vou descobrir. Mas na confusão, uma figura se adiantou entre os homens escuros. Não deixe isso acontecer, Ricardo. Era uma mulher, e ao olhar de relance, seu coração afundou. Mãe? Ele nunca tinha visto antes, mas sabia quem ela era. A mulher que estava na foto. A mulher que seu pai havia amado. O que você está fazendo aqui? A mãe dele gritou, os olhos esbugalhados. Mas a mulher olhou diretamente para Ricardo. Estou aqui para proteger você. E isso envolve segredos que a sua mãe nunca teve coragem de contar. O mundo ao redor desapareceu, enquanto a revelação tomava conta. O que essa mulher sabia? O que ela esconderia que poderia mudar tudo? E então, em um ato de desespero, Ricardo percebeu que tinha que escolher, abrir a caixa e arriscar tudo ou tentar escapar. E a imensidão daquilo tudo o deixou trêmulo. Ele nunca esteve tão perto da verdade, mas, ao mesmo tempo, tão distante da segurança que sempre conhecera. O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. O silêncio se espalhava, enquanto a imagem dentro da caixa queimava na mente de Ricardo. Ele não conseguia desgrudar os olhos da foto. Ali estavam tantas verdades coaguladas em um só instante. A mulher que conhecera apenas pelas histórias. A que parecia tão feliz ao lado de uma figura. E agora virou um estranho, seu pai. A lembrança dolorosa de um momento que ele não vivenciara. E as sombras ao redor pareciam esperar, como se todas as respostas estivessem prestes a desabar. Mãe, o que está acontecendo? Ele sussurrou, a voz trêmula. As emoções o invadiram como uma onda, deixando um aperto no peito. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, os olhos cheios de desespero. Ricardo, por favor, não toquem nas crianças. Já chega. É hora de falarmos a verdade. O homem de capa negra insistiu, sua voz ecoando. Ricardo sentiu uma eletricidade no ar, algo prestes a se romper. A verdade que pode mudar tudo. E esses meninos, eles são a chave. Em um movimento rápido, a mulher misteriosa deslizou à frente de Ricardo, bloqueando a passagem dos homens. Você não sabe o que está fazendo. Se isso sair à luz, todos nós pagaremos um preço alto. A intensidade no olhar dela fez Ricardo estremecer. Era como se ela soubesse mais do que estava disposta a revelar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma explosão de luz azul irradiou da caixa. A sala foi inundada por um brilho quase sobrenatural, que fez todo mundo recuar. E no meio da confusão, um grito cortante ecoou. Era Lucas! Ricardo, cuidado! Um dos homens vestido de preto avançou em direção à caixa, mas uma onda repentina derrubou-o. A energia do lugar parecia viva, e por um instante, todos ficaram paralisados, absorvendo o impacto. Ricardo estava como hipnotizado. A caixa agora exalando uma luz que parecia absorver a própria atmosfera ao redor. A mulher misteriosa, com um olhar de desesperança, estendeu as mãos. Você não pode abrir isso. Você não está preparado para a verdade. Mas Ricardo não estava ouvindo. Algo dentro dele clicou.
Ele precisava saber. Ele avançou, ignorando o caos, e começou a retirar a foto. Mas antes que pudesse fazer isso, um estalo ensurdecedor cortou o ar. A porta estourou, e várias figuras surgiram, como se tivessem emergido da tempestade. Maldinha, um deles gritou. Um homem que Ricardo reconheceu. Era seu avô, aquele que ele pensara ter perdido para sempre em um acidente. Ricardo, não! A voz do avô soou frágil, mas a presença dele era poderosa. Você não deve ficar aqui. Essa não é a sua luta. Havia tanto desespero nas palavras dele que Ricardo começou a questionar tudo. Por que naquele momento tão caótico seu avô aparecia? Ele não poderia estar ali. Você está vivo? Como? O que você sabe sobre tudo isso? Ricardo exclamou. As dúvidas explodiram em sua mente. Não deve saber. Não agora. Sua mãe se virou, a voz rasgada de emoções. Ricardo, o que você não entende é que a verdade pode acabar com você. Preciso que você se afaste de tudo isso. Mas a luz da caixa pulsava como um coração. Ricardo sentiu um denso nó na garganta. Tudo o que conhecia estava em ruínas. Decidido, ele quase tocou a foto, quando um tremor passou pela sala. Um choque, uma onda da verdade prestes a se revelar, empurrando todos para longe, enquanto o que estava enterrado começava a borbulhar. E então, a caixa se abriu ainda mais, e uma sombra se ergueu dela. Uma figura encapuzada, e falou com uma voz ecoante. Eu sou a conexão entre passado e futuro. A verdade deve ser libertada, ou tudo perecerá. O caos desabou. A atmosfera estava carregada de revelações que transcenderiam o que eles conheciam. As palavras ecoavam, doces e amargas, enquanto Ricardo olhava incrédulo para todos ao seu redor. O que mais ele não sabia? E nesse momento crucial, tudo o que conhecia começou a desmoronar, revelando um labirinto de mentiras e segredos que ameaçavam engoli-los. Ricardo encarou a figura, preso entre o medo e a necessidade de saber. E sem saber, estava prestes a se lançar em um abismo de verdades que poderiam mudar tudo. A tempestade dentro dele rugia, enquanto o futuro se desdobrava diante de seus olhos, mais nebuloso e inquietante do que nunca. A única certeza, nada era o que parecia. E agora, mais do que nunca, ele precisava escolher um lado. A luz da caixa pulsava, e a figura encapuzada se erguia como uma sombra aterrorizante diante de todos. O silêncio era opressivo, como se até a chuva lá fora tivesse parado de cair. Ricardo estava paralisado, sem saber se deveria avançar, recuar ou simplesmente gritar. E no meio de tanto caos, sua mãe interrompeu o momento. Por favor, não! Você não pode abrir isso! Mas a figura só sorria, um sorriso que cruzava entre o maligno e o familiar. A verdade precisa ser exposta, mesmo que isso custe caro. Como um eco distante, suas palavras pareceram ecoar em cada canto do celeiro. A tensão se acumulava, e o pânico nos olhos de todos contagiava o ambiente como uma onda. Miguel e Lucas, agarrados um ao outro, observavam com medo. Ricardo, cuidado! Gritou Lucas, seu pequeno corpo tremendo. A urgência na voz dele foi como um balde de água fria. Ricardo se virou, os olhos olhando nervosos entre cada rosto ao seu redor. E então decidiu. Sim, ele precisava saber. Abro, declarou, com uma coragem que parecia fabricada. Ele estendeu a mão e, quando estava prestes a tocar na superfície fria da caixa, um clarão ofuscante explodiu. As páginas de sua vida giraram como num redemoinho. E então tudo escureceu. Quando a visão retornou, Ricardo estava em um lugar diferente. Um lugar que não fazia sentido, como se tivesse sido transportado para uma memória esquecida. Ao seu redor, rostos familiares
mas estranhos, todos olhando para ele com uma mistura de amor e tristeza. No centro estava uma mulher, a mulher da foto, mas mais jovem, reverberando vitalidade e fragilidade. Ricardo. A voz dela era suave como uma brisa de verão. Você precisa entender. Quem é você? Ricardo balbuciou, o coração acelerando. Sou sua mãe, mas não como você sempre pensou. Tudo o que você acredita é uma mentira. As palavras dela foram como um soco no estômago. Uma onda de confusão e dor inundou Ricardo. Mentira? O que você quer dizer? O ar ficou escasso. Ele precisava de uma resposta. Seu pai, ele não era o homem que você pensa. A fortuna, a herança, tudo adquirida de maneira errada, de acordos obscuros. Ele me forçou a esconder a verdade. E então, a cena mudou. Um novo flash. Ele viu seu pai, não mais como um herói, mas como um vilão. Um homem envolto em sombras, fazendo pactos com figuras sombrias, traçando planos traiçoeiros. E no fundo, um eco de um grito. O que você fez? Ricardo encarou a mãe. O que ele fez? Ele simplesmente não se importava. E agora, por sua culpa, muitos estão sofrendo. E você deve pagar o preço. As palavras dela cortaram o ar como lâminas. O choque atravessou o coração de Ricardo. Ele estava prestes a cair, mas não podia, não ali. Ele precisava lutar. Não! Isso não pode ser verdade! Mas a realidade parecia existir diante dele, intransigente. A luz voltou e Ricardo se viu no celeiro novamente. A figura encapuzada já não estava ali. Ao seu lugar estava seu avô, a expressão amarga e triste, como se tivesse visto um fantasma. Você não devia ter feito isso, Ricardo. Do que você está falando? Ricardo perguntou, a confusão fervilhando em Ricardo. Sua mente. Seu avô se aproximou, os sonhos cheios de verdade e dor. Tudo o que você acreditava ser verdade não passa de uma construção de mentiras. E agora, a tempestade chegou. O pacto, ele precisa ser reparado. A vida deve balancear. O peso da revelação despencou sobre ele. Um pacto. Para onde isso estava levando? Ele olhou para sua mãe, que agora estava em estado de choque. Foi você quem me levou a isso? A acusação escorregou pela garganta dele. Ricardo, não, eu precisava de um jeito para... Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão. A porta do celeiro foi aberta com fúria e várias figuras entraram, cada uma mais ameaçadora que a outra. Entre em posição! Um homem gritou, a voz ecoando pelo ambiente. Não, as crianças, não elas! O avô parecia um desesperado. Ricardo olhou para Miguel e Lucas e um terror gélido percorreu sua coluna. O que estava acontecendo? A realidade estava se fragmentando e a verdade, em suas diversas camadas, começava a ser exposta. E ali, cercado por todos, ele percebeu que uma linha tênue separava entendido e destruição. As figuras avançaram enquanto sua mente girava. E naquele instante catastrófico, o choque se transformou em uma explosão de emoções. O que seriam as consequências disso tudo? Ele finalmente entendeu. A liberdade teria um preço, e o preço seria mais alto do que jamais poderia imaginar. E, de repente, tudo fazia sentido, ou não fazia nenhum. O futuro estava tão nebuloso, e ele sabia que a escolha final havia chegado. A luz da caixa pulsava intensamente, quase como um coração inquieto. A figura encapuzada havia desaparecido, mas a atmosfera se tornou ainda mais pesada com a entrada das novas figuras. Ricardo viu seu avô se aproximar. A expressão dele era uma mistura de preocupação e desespero. Ricardo, não! Você não faz ideia do que está fazendo. Antes que pudesse responder, um dos homens de preto avançou e agarrou a mãe de Ricardo. Ela sabe demais, gritou.
O pânico tomou conta da sala. "Solta ela!" Ricardo gritou, sentindo a adrenalina fervilhar em suas veias. Ele se lançou para frente, mas o avô prendeu seu braço, impedindo-o. "Ricardo, escute, aquela mulher tem mais segredo do que você pode imaginar. O que está prestes a acontecer pode destruir todos nós." Ricardo tentou se soltar, mas estava cercado, o medo se misturando à confusão. Ele queria entender, mas tudo parecia fora de controle. O olhar desesperado de sua mãe, que lutava para se libertar, fez seu coração acelerar. "Você precisa saber a verdade, Ricardo. A vida de vocês corre perigo." Com um movimento brusco, o homem que segurava sua mãe a empurrou para trás. Mas antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, a caixa começou a emitir uma luz ofuscante, iluminando o celeiro como um relâmpago. O brilho foi intenso, quase como se uma verdade escondida estivesse prestes a ser revelada. E então, naqueles segundos cruciais, tudo pareceu congelar. A luz da caixa se desviou para o campo, revelando uma imagem, uma cena que Ricardo nunca poderia ter previsto. Ele viu seu pai, mas não era a figura que guardara em sua memória. Era uma versão dele mesmo, mais jovem, mas o olhar... aquele olhar cheio de trevas. "Você não pode ser sério!" Ricardo exclamou, a indignação saltando como chamas. Isso não pode ser meu pai!" Mas era, e a luz da caixa estava provando isso. Ele viu o pai fazer acordos sombrios com a figura encapuzada, realizando algo terrível, um pacto que se estendia por gerações. No mesmo instante, a verdade se desdobrou diante dele. Um grito ecoou. Era de Lucas. "Ricardo, não! Olha para a caixa!" Mas as palavras foram interrompidas por uma explosão de dor e confusão. O eco de um tiro disparado estremeceu as paredes do celeiro. O homem que segurava sua mãe foi atingido. Os braços dele tremeram antes que ele caísse pesadamente no chão. O que estava acontecendo? O caos se espalhou em segundos. Ricardo olhou para o corpo caído e viu a mãe, paralisada pela cena diante dela. O avô estava em choque, a expressão dele se transformando em horror ao deduzir o que estava se desenrolando. A verdade não pode ficar enterrada. A figura encapuzada voltou, agora sem o capuz. Era uma mulher que Ricardo reconheceu. Era sua tia, alguém que ele pensava ter perdido anos atrás. "Eu estou aqui para salvar vocês, mas é preciso que enfrentem o que descobrirão." E naquele momento, o mundo de Ricardo se desfez. Sua mente rotava. "O que você está fazendo aqui?" Ela apontou para a caixa. "O que vocês descobriram sobre seu pai é apenas a ponta do iceberg. Ele não era apenas um homem de negócios. Ele era um criminoso, e muito do que acreditam sobre sua vida é uma farsa." Ricardo arregalou os olhos, a verdade queimando sua alma. Seu pai, o homem que ele admira, não era quem ele pensava. Seu coração despedaçou ao redor da revelação. "Mas você sempre esteve do lado dele." A mulher respirou fundo. "Eu estava tentando protegê-los. Um erro pode custar muito caro. O que ele fez para manter a família era impensável. E o que está prestes a vir pode ser o fim de tudo." As dúvidas e medos tomaram conta dele de uma vez. O que mais poderia ter sido escondido? A imagem de seu pai agora estava alterada para sempre. E enquanto olhava para a caixa, com seu conteúdo revelador, ele compreendeu que as consequências dessas revelações seriam devastadoras. O que mais aquelas sombras poderiam arrastar para fora do esquecimento? E ali, entre gritos e empurrões, Ricardo percebeu que o verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. A luz da caixa diminuiu, mas o peso das descobertas ainda pairava sobre todos. Ricardo olhou fixamente para a imagem de seu pai e a mulher misteriosa que tinha surgido. Ele nunca imaginara que sua vida estivesse entrelaçada com segredos tão sombrios. Um arrepio percorreu sua espinha. "O que mais você escondeu, mãe?" ele perguntou.
a voz trêmula, quase uma súplica. Ricardo, sua mãe hesitou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger. A verdade que você vai descobrir aqui é mais sombria do que pode imaginar. O legado da nossa família é manchado e você não devia carregar esse peso. A angústia nos olhos dela era palpável, mas ele não poderia simplesmente ignorar tudo. Proteger? Ele exclamou. Mas a verdade pode nos libertar. Miguel e Lucas estavam ali paralisados, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. O avô, mais uma vez, tentou intervir. Não podemos deixar esses homens nos arrastarem para mais mentiras. Precisamos enfrentá-los, não só para nós, mas também pelos meninos. O homem que tinha caído antes se levantou, sacudindo a poeira. Seu olhar estava fixo em Ricardo e na caixa. A verdade deve vir à tona, menino. É a única forma de salvar todos vocês. A intensidade da situação atingiu um pico. Ricardo encarou o homem que ameaçava sua família e sentiu uma onda de coragem. Está certo. Vamos enfrentar isso juntos. A determinação em sua voz ecoou no celeiro. Ele virou-se para a mãe, os olhos brilhando com esperança. Se tivermos que desenterrar esse passado, que seja. Quero saber todo o legado que carregamos. Não posso mais viver nas sombras. Miguel e Lucas, seguindo o exemplo de coragem, juntaram-se a ele. Estamos com você, Ricardo. As pequenas vozes, apesar do medo, exalavam uma força inesperada. Assim que Ricardo se virou novamente, a porta do celeiro estourou ao abrir. A tempestade lá fora rugia, mas dentro era apenas expectativa. As figuras sombrias avançaram, mas Ricardo se posicionou à frente dos meninos, firme. O que quer que viesse agora, eles enfrentariam juntos. Ele se lembrou da caixa. O brilho que antes parecia opressor, agora era seu aliado. Eu vou pegar a verdade e nada vai nos parar. Com um movimento rápido, ele puxou a foto da caixa. No momento em que fez isso, uma onda de luz envolveu a todos. E as imagens se distorceram. Não eram apenas memórias de seu pai, mas visões de pessoas que sofreram por causa das decisões erradas, de vidas apagadas e famílias divididas. O chão tremia sob seus pés, fazendo o mundo ao redor parecer que ia desabar. Quando a luz finalmente se dissipou, uma calma estranha tomou conta do espaço. Havia algo novo no ar, algo que não estava ali antes. Ricardo respirou fundo e olhou para todos ao seu redor. Essa é a nossa chance de mudar tudo. Precisamos consertar os erros do passado, mas juntos. E então uma voz ecoou do fundo do celeiro. Uma voz familiar e suave. Ricardo, filho, eu estou aqui. Precisamos conversar. Todas as verdades precisam ser ditas. Era sua mãe, com lágrimas nos olhos, mas agora havia uma centelha de esperança também. Ricardo sentiu um peso nas costas se dissipar. Ele sabia que esse seria um longo caminho a percorrer, mas estava pronto. A tempestade lá fora ainda rugia, mas agora parecia como um sinal de renovação, um prenúncio de que as coisas podiam e iriam mudar. Ele se virou para os meninos. Vamos juntos, meus amigos. Estamos apenas começando. E enquanto avançavam, uma certeza tomou conta de Ricardo. O que quer que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. E assim, a tempestade se tornava um novo começo. Mas uma interrogação ainda flutuava no ar. Até onde a verdade os levaria? O que mais estaria aguardando nas sombras? O pulsar da caixa quase sussurrava promessas, uma história que ainda estava sendo escrita. E agora, um aviso para você. Não deixe de se inscrever no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que novas tramas sejam contadas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda
porque decidi que você precisa clicar na próxima história emocionante que vem logo a seguir. Junte-se a nós nessa nova jornada.